João capítulo 12, versículo 1 está escrito: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Capítulo 13, versículo 1 e 2. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado todas as suas coisas nas suas mãos e que havia saído de Deus e via para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Só até aqui, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, acredito ser importante para a compreensão do texto. Bom, ao fazermos a leitura, é perceptível que ela destaca dois personagens que estão interligados com a pessoa de Jesus. Capítulo 12, nós temos um personagem em destaque que é Lázaro. Capítulo 13, um outro personagem em destaque que é Judas. Esses dois homens se destacam no texto, um porque recebeu um milagre da parte de Deus, que foi a ressurreição dos mortos, o outro porque o diabo encheu o seu coração e ele então seria aquele que trairia o Messias. De qualquer forma, tanto Lázaro quanto Judas estão interligados à pessoa de Jesus dentro dos textos lidos no Evangelho de João. Lázaro representa alguém que Jesus vê de uma maneira especial, talvez porque a casa de Lázaro se tornou um referencial para Jesus no que diz respeito a ser bem tratado. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada e fizermos um estudo bem superficial, é possível perceber que em alguns lugares que Jesus andou, ele teve algumas dificuldades em relação a tratamento. Por exemplo, em Nazaré, ele foi rejeitado. Em Cafarnaum, ele foi tratado com indiferença. Em Decápolis, mais precisamente na Gadara, ele foi convidado a se retirar. Em Jerusalém, ele foi maltratado, morto e crucificado. Mas em Betânia, ele foi acolhido, mais precisamente na casa de Lázaro. Lázaro representa aqui alguém que deixa Jesus à vontade, alguém que recebe muito bem a Jesus e deixa com que Jesus se sinta em casa. A partir do momento em que Jesus entra na casa de Lázaro, a impressão que se dá é que ele é de fato o dono da casa, o mais importante da casa, aquele que merece ser tratado com honra, com dignidade, porque ele não é só um profeta, como alguns acham, ou simplesmente o filho de um carpinteiro. Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador do homem, aquele que era o Verbo, e que o Verbo era o próprio Deus e se fez carne e habitou entre nós. Lázaro tem um relacionamento com Jesus, biblicamente falando, de amizade. Eles estão muito envolvidos no que diz respeito à fraternidade, à comunhão. Lázaro representa alguém que acolhe Jesus da maneira correta, que o recebe da maneira correta, que o trata da maneira correta, a ponto de todas as vezes que Jesus vá a Betânia, a casa de Lázaro é uma referência para ele ficar, uma referência aonde ele pode se sentir à vontade, se sentir bem, aonde ele pode ser tratado como um amigo. Já Judas representa com toda certeza alguém que é dissimulado. A pessoa de Judas em si, ela mostra para nós o quanto
Deus, através de Cristo, foi humano. A humanidade de Cristo, no sentido de tratamento com o outro, ela é maximizada na pessoa de Judas, porque João vai dizer no capítulo 13 que Judas era ladrão, e mesmo ele sendo ladrão, a Bíblia também afirma que ele tinha a bolsa. Ele tinha a bolsa que era uma espécie de tesouraria de Jesus, do seu ministério. Capítulo 13, verso 29 diz que com o dinheiro da bolsa ele comprava as coisas necessárias para o ministério ou tratava das ações sociais através de custear alguma coisa para o necessitado. E aí a pergunta é muito clara: você daria a bolsa para um ladrão? Você daria a tesouraria do seu ministério para alguém que é um ladrão? A própria Bíblia vai dizer que ninguém precisava falar de homem algum a Jesus, porque a todos ele conhecia. Quando Jesus entrega a bolsa para Judas, ele sabe muito bem quem é Judas, porque o diabo não fez de Judas um ladrão, o diabo fez de Judas um traidor. Ladrão já fazia parte do caráter dele. Jesus sabia disso, que ele era um ladrão, mas entrega a bolsa na mão dele. Isso denota confiança. Jesus e Judas sabem quem ele é, mas quando Jesus pega a bolsa entre os 12 e entrega na mão dele, ele está dizendo: eu estou te dando um voto de confiança. Glória a Jesus. Eu sei que você não é um camarada bom, e talvez ninguém te desse o voto de confiança que eu vou te dar agora. Você é ladrão e eu conheço o teu caráter, mas eu estou te dando a bolsa do meu ministério. Isso aqui não é só uma bolsa de tesouraria, é um voto de confiança. Deus está, através de Cristo, insistindo em Judas, tentando fazer, através do discipulado, que ele possa ter o seu caráter transformado, mudado, através do voto de confiança que ninguém deu a ele, mas Cristo deu. Oh, glória a Jesus. Se Lázaro é alguém que expressa confiança, em que Jesus pode se sentir à vontade estando na casa dele, Judas é alguém que Deus deu um voto de confiança, que Deus, através de Cristo, insistiu nele, que Deus, através de Cristo, tentou moldá-lo, tratá-lo. Não precisava ser Judas o traidor, e Deus está a todo tempo, através de Cristo, tentando moldá-lo, tentando trabalhar, insistindo nele, para que ele se torne também um discípulo digno da presença de Deus, digno de ser louvado. Judas é interessante, porque eu faria uma pergunta à igreja, e gostaria que você me respondesse. Você colocaria o nome do seu filho de Judas? Quem colocaria o nome do seu filho de Judas, levanta a mão. E de Pedro? Entre Judas e Pedro, você colocaria o nome de quê? Por que você não colocaria o nome de Judas? Por quê? Porque ele é um traidor? Mas de Pedro você colocava, que negou 3 vezes. Judas é marcado pelas suas atitudes e não pelo significado do seu nome. Judas vem de Judá, louvor. Ele nasceu para isso. Só que as atitudes dele vai mudando e manchando o nome que ele tem. Porque o nome é o Pai que dá, mas são as atitudes que vão fazer com que ele vale a pena ou não. Deus está dando a confiança a Judas, para que ele volte a ser o louvor que ele nasceu para ser. Só que ele está com seu caráter deformado, e ele não consegue perceber que o Filho de Deus está lhe dando um voto de confiança para que ele tenha a sua vida mudada, e ele não consegue perceber que ele está perdendo a oportunidade de literalmente dar valor ao nome que o Pai lhe deu. Esses homens têm algumas coisas em comuns, embora nessa questão de Cristo
Lázaro é alguém de confiança e Judas é alguém que Deus quer devolver a confiança. Eles têm algumas coisas em comum, e é o que eu quero ler com os irmãos. A primeira coisa que eles têm em comum está em João capítulo 11, versículo de número 3. João capítulo 11, versículo 3, o mensageiro de Marta e Maria chega até Jesus e diz assim: está enfermo aquele que tu amas. Está enfermo aquele que tu amas. Então Lázaro é amado. Se você ler capítulo 13, versículo 1, o texto diz: antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Lázaro é amado, e Judas também. O amor de Deus não é seletivo. Seletivo é o céu. Salvação é seletiva. Amor não. Deus amou o mundo, mas só não perecerá quem crê. Porque o amor não é seletivo, ele é inclusivo. Ele ama tanto Lázaro, que é um homem de confiança, quanto um Judas, que é um ladrão. Só que o céu não é um lugar para quem Deus ama. Glória a Deus. Céu não é lugar para quem Deus ama. Por quê? Porque Deus ama todo mundo, e nem todo mundo vai para lá. O céu não é um lugar para quem Deus ama. O céu é um lugar para quem decidiu amá-lo de volta. Oh, glória a Deus. Mateus capítulo 24 diz que ele virá como um ladrão, mas Mateus capítulo 25 diz que ele virá como um noivo. Ele virá como um ladrão para o mundo que não o espera, para o mundo que não o ama de volta, para o mundo que não assumiu um compromisso com ele. Para o mundo ele será um ladrão, mas para a igreja ele será um noivo. Porque ele virá buscar quem decidiu devolver a ele o amor que recebeu. Você nunca vai encontrar na Bíblia Jesus dizendo: eu te amo. Precisa? Glória a Deus. Mas no final do Evangelho de João, ele pergunta: e tu? Glória a Deus. Ele não precisa provar que nos ama, mas termina o Evangelho perguntando a Pedro: tu me amas? Oh, glória a Deus. Porque o que ele tinha que provar acerca do seu amor já foi provado. Quem disse isso é Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Nisto prova Deus o seu amor para conosco: Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Seu amor não é seletivo. Aleluia. Deus não ama pessoas especiais. Deus ama qualquer ser humano, de qualquer classe social, de qualquer gênero, de qualquer situação. Porém, a salvação, oh glória a Deus, não é garantida por ser amado por Deus. Oh glória a Jesus. Pedro diz a Timóteo, ou Paulo diz a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e já está proposta para mim uma coroa de justiça, não só para mim, mas para todos aqueles que amarem. Oh glória a Deus.
não é para aqueles que Ele ama. A coroa não é para aqueles que Ele ama. Para aquele que ele ama, Ele foi para a cruz. A coroa não é para quem Ele ama. A coroa é para aqueles que amam a sua vinda e aguardam o dia que Ele voltará. Deus ama o Lázaro, mas também ama o Judas. O amor de Deus por Lázaro é o mesmo amor de Deus por Judas. E eu até diria que por Judas Deus estendeu ainda um pouco mais a sua corda de misericórdia. E Deus tem essas coisas. Se você for ler, por exemplo, o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver a Bíblia dizendo que Deus aceita o sacrifício de Abel, mas na hora de falar, fala com Caim. Parece que Deus estende o seu amor aos que estão no erro, para que eles possam, através desse amor estendido, retornarem aquilo que Deus tem para a vida deles. Mas repito, o fato de ser amado por Deus não é o bastante para entrar no reino dele. Deus ama Lázaro, mas também ama Judas. Eles têm outra coisa em comum. Capítulo 11, versículo 11. Jesus diz aos discípulos: assim falou e depois disso lhes disse: Lázaro, o nosso amigo, ele dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Mateus, capítulo 26, versículo 50. Quando Judas está indo beijar a Jesus, a palavra de Jesus para ele é: amigo, o que vieste? Oh, glória a Deus. Jesus não ama só Lázaro e Judas, ele se sente amigo de Lázaro e amigo de Judas. Eu não encontrei uma definição para a palavra amigo. Alguns chamam de aquele que ama a sua alma, outros aquele que guarda a sua alma. Não sei a definição correta da palavra, mas penso que se alguma dessas duas forem a mais próxima da realidade, nós temos aqui uma maneira de distinguir se quem anda com a gente é nosso amigo. Por quê? Porque amigo não mata a sua alma. Amigo não quer ver a sua alma no inferno. Amigo não te leva para longe de Deus. Amigo não destrói a sua alma. Amigo ama a sua alma. Amigo guarda a sua alma. Está cada dia mais difícil ter amigos. E cada dia que passa parece que os Lázaros vão sumindo e a gente vai avistando mais Judas do que Lázaro. Se você dá uma olhada em Marcos capítulo 2, que é a passagem do aleijado que desce pelo telhado, se eu perguntasse para você quantas pessoas atrapalharam ele de entrar pela porta, você não teria um número exato, porque a Bíblia diz que era uma multidão. Mas se eu te perguntasse quantos levaram ele até Jesus, você diria 4, porque a vida é assim: para atrapalhar tem um monte, mas para ajudar você conta no dedo. Glória a Jesus. E aí o que eu faço? Eu fico com esses. Deixa os outros falar que é panelinha, deixa os outros falar que é grupinho, deixa os outros falar que aqui ninguém entra. Eu prefiro 4 que me leve para Jesus do que uma multidão que me impeça a chegar até Ele. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Lázaro é amigo de Jesus. Jesus sente em Lázaro amizade, mas ele também chama Judas de amigo. Esse chamar Judas de amigo aqui é a última tentativa. Oh, glória a Deus.
Porque agora Jesus só não sabe que ele é ladrão, ele também se manifesta um traidor. E mesmo ele sendo um ladrão, recebendo a bolsa, depois de traí-lo, recebe um beijo, e é chamado de amigo. Eu não sei se vocês já leram a lei do dilacerado. A lei do dilacerado é interessante. Ela está em Êxodo capítulo 20. A lei do dilacerado diria o seguinte: se um pastor, que nem sempre o pastor eram os donos da ovelha, exemplo de Moisés, Davi, Pedro, o próprio Cristo, se o pastor, que não era dono da ovelha, perdesse uma ovelha, esse pastor tinha que ir atrás. E se essa ovelha fosse pega por um animal, ele tinha que lutar com esse animal até arrancar um pedaço dela. E ele trazia esse pedaço da ovelha até o dono. E quando ele chegava com um pedaço da ovelha até o dono, ele estava livre de pagar por aquela ovelha. Mas se ele chegasse no dono com a simples palavra, a ovelha se perdeu, ele tinha que pagar o preço daquela ovelha. Você não acha só que Davi é bonzinho quando ele vai atrás do urso, não, ele conhece da lei. Se ele não traz um pedaço da ovelha para Jessé, ele vai ter que pagar. Nem todo pastor era dono de ovelha. Pastoreava era Moisés, o dono era Jetro. Quem pastoreava era Davi, o dono era Jessé. Abraão tinha pastores, mas ele era o dono do rebanho. Ló tinha pastores, mas ele era o dono do rebanho. Quando Jesus fala em João capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor, as ovelhas que o Pai me dá, ou seja, eu sou pastor, mas as ovelhas é do Pai. Quando ele chama Pedro, ele diz: Pedro, apacenta as minhas. Você vai pastorear, mas elas são minhas. O que ele está dizendo é: você vai tomar conta delas, você vai cuidar delas, mas você vai ter que se esforçar quando elas sumirem. Porque se você chegar perto de mim sem um pedaço delas, eu vou saber que você não prestou como pastor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus disse que era pastor. Quando ele chama Judas de amigo, Judas não sabe, mas uma parte dele fica com Jesus, para que quando ele chegasse diante do Pai, dissesse: eu tentei. Glória a Deus. Dei a bolsa, dei poder, dei meu nome, enchi do Espírito, ajudei, dei de comer, selecionei entre os 12, andou comigo para cima e para baixo, me deu um beijo, eu chamei de amigo, me roubava, eu dei a bolsa, fiz o possível. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Triste é quando o pastor vai atrás da ovelha que está na boca do leão e descobre que a ovelha se apaixonou pelo leão. Não quer sair de lá, não quer abandonar, sofre na boca do bicho, geme na boca do bicho, é maltratada na boca do bicho, mas prefere a boca do leão do que o aprisco das ovelhas. Que o sangue de Jesus nos cubra esta noite, para que a gente jamais esqueça que não há lugar melhor do que a casa de Deus, os braços do Pai, o pasto do bom pastor. Oh, glória a Deus. Eria xéria comenência, debria sarome raia. Eu penso que as pessoas não gostam muito do pasto do pastor, não por causa do pastor, porque Jesus é um pastor acima de qualquer suspeita.
Eu acho que o nosso problema com Jesus não é com o pastor, mas com os limites que ele propõe. Eu não duvido que ninguém aqui, que haja alguém aqui, eu duvido que haja alguém aqui que não ache Deus bom, misericordioso, fiel. Nós não temos problemas quanto a isso. Nós temos problemas quando Ele nos impõe limites. Foi isso que fez o filho pródigo sair da casa do pai. Não foi a bondade do pai, a fidelidade do pai, a riqueza do pai. Foi que na casa do pai tinha ordem. E como ele queria viver de forma desordenada, ele tinha que sair de lá. E saiu mesmo, foi para longe. Foi para longe, muito longe. E o interessante é que quando ele sai da casa do pai, ele encontra as duas faces do pecado. A primeira face do pecado que ele encontra é manifestada nas pessoas das meretrizes. A segunda face do pecado que ele encontra é manifestada na pessoa dos porcos. Se ele sai da casa do pai e vê porco, ele volta. Só que quando ele sai da casa do pai, a última coisa que ele vê são os porcos. Primeiro ele vê as meretrizes. E o que a meretriz representa? Prazer. E o que o porco representa? Sujeira. Então, pelo prazer que eu tenho, vale a pena me sujar. O diabo nunca vai te mostrar porco antes de meretriz. Porque se ele te mostrar porco antes de meretriz, você não vai. Ele sempre vai te mostrar meretriz primeiro e porco depois. Porque ninguém paga para se sujar, paga para ter prazer. Ele não gastou R$1 com os porcos. Tudo que ele gastou foi com a meretriz. Só que o diabo é mestre em fazer festa dentro do chiqueiro sem que você sinta o cheiro da lama. Ele é mestre de fazer dançar com um porco sem que você perceba que o teu parceiro de dança é um lixo. Você está tão encantado pelo prazer que o pecado te dá, que você não percebe a lama que você está se enfiando. Quando ele perde tudo e cai em si, ele disse: vou voltar para a casa do meu pai. Só que aí tem um negócio. A casa do pai é aqui. Vou tentar ter presença de palco, né? Presença de palco. Senão eu fico parado ali. Eu tô treinando, pastor, esse negócio. O pastor Rafael é melhor nessas coisas ali. Casa do pai é aqui. Chiqueiro do porco é lá. Quando ele decidiu largar a casa do pai, ele foi parar no chiqueiro do porco. Quando ele decidiu voltar para a casa do pai, ele tinha que sair do chiqueiro do porco. A decisão era muito simples: se eu quero o pai, eu largo o porco. Não dá para ter o pai e ter o porco. O que está acontecendo é que o povo quer voltar para a casa do pai trazendo o porco debaixo do braço. Não dá. Ou você anda com o pai, ou você anda com o porco. Na casa do pai não tem chiqueiro. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amados pelo Pai, amigos de Jesus. Qual é outra coisa que eles têm em comum? Verso 2 do capítulo 12. Fizeram ali uma ceia. Marta servia e Lázaro na mesa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se você ler o capítulo 13, você vai encontrar a Bíblia dizendo, no versículo de número 2, que acabando a ceia,
o diabo entrou no coração de Judas. Oh, glória a Deus. Versículo 12 ainda diz: depois que lavou seus pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez na mesa. Além de Lázaro e Judas serem amados por Jesus, serem considerados amigos por Jesus, os dois tinham acesso à mesa. Lugar de comunhão. Aleluia. Os dois tinham acesso à mesa. E voltando para Judas, eu não sei se os irmãos que já leram o texto perceberam que quando Jesus vai falar sobre a traição na mesa, ele diz assim: um de vocês vai me trair, mas não diz quem é o traidor. O que Jesus faz na ceia, tem um traidor aqui, mas não vou dizer quem é a mesma coisa que ele faz em Jericó, quando ele diz para Josué assim: tem pecado aí, mas não vou dizer quem é. Josué reclama: perdemos para Ai, depois de ganharmos de Jericó, e Deus diz: tem pecado aí, mas não vou dizer quem é. Na mesa Jesus faz a mesma coisa: tem pecado aí, mas não vou dizer quem é. Uma reprodução do que ele fez no Éden. Adão, ele não diz por que você pecou, ele diz: Adão, onde é que você está? Deus vai dando oportunidades ao homem na mesa, dele confessar. Oh, glória a Deus. Desses três textos que eu disse para você, Adão, Josué com Acã, ou Jesus com Judas, o que me chama mais atenção é o de Acã. Porque quando você abre a Bíblia em Josué, o texto diz que Deus diz para Josué: tem pecado aí. Josué pega Urim e Tumim, chama as 12 tribos e diz: vamos ver aqui com quem está o pecado. Acã está ali. A luz acende, bum. Na tribo de Judá, sai as 11 e fica a tribo de Judá. Então o pecador está na tribo de Judá, Acã está ali, e ele não fala nada. A luz acende de novo, está na família tal, e Acã é dessa família, e ele está ali. Está na casa tal, e ele está ali. Está na família tal, ele está ali, até chegar nele. Quando chega nele, Josué pergunta: foi tu, meu filho? Ele disse: foi. Eu cobicei a capa. Esse foi ali não é confessar, é assumir. Que é um dos problemas da nossa geração. Ninguém confessa mais nada. Espera todo mundo saber para assumir. Quando não tem mais para onde correr, aí diz: fui eu. Glória a Deus. Só que não há perdão para quem assume, há perdão para quem confessa. O que Deus está fazendo com Judas é a mesma coisa que fez com Acã. Tem pecador aqui, mas não vou dizer quem é. Aí Pedro diz assim: João, pergunta para eles: é quem eu dar um molhado de pão, hein? E ele simplesmente não manifesta nenhuma vontade de confessar, porque o peso da moeda já estava no bolso. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A mesa é o lugar de comunhão, onde Deus traz a gente para discipular, para tratar, para conversar conosco sem nos expor. Preste atenção, você pode pegar o livro de João e você pode perceber que do 1 ao 12 é o ministério público de Jesus. Ali Jesus prega em casamento, prega em poço, prega em tanque, prega na festa, prega em um monte de lugar. A partir do 13 é só na mesa. E nenhum desses lugares Jesus pregou a mensagem que a gente ouve os outros pregar hoje. E nenhuma das vezes que ele ministrou publicamente,
Em nenhuma vez que Jesus ministrou publicamente, ele dizia: tem um traidor aqui, hein? Se Jesus fosse alguns de hoje, no meio da pregação, ele ia dizer assim: pega na mão do irmão e diga assim para ele: tem um traidor aqui. Aí o povo já fica com medo. Você vem para a igreja com medo, porque ninguém é mais irmão de ninguém. Todo mundo quer a esposa de todo mundo, o carro de todo mundo, o cargo de todo mundo, a casa de todo mundo. Ninguém tem mais comunhão com ninguém, é todo mundo com medo. Só que Jesus nunca tratou disso publicamente, porque ao público você prega Cristo. Oh, glória a Jesus. Agora, coisa de discípulo se resolve na mesa. Ao público você fala do perdão, da cruz, do como Ele é capaz de mudar a nossa vida através do seu precioso sangue. Coisa de discípulo não se resolve em público, se resolve na mesa. Sabe qual é o problema de alguns de nós? Nós não estamos pregando o Evangelho, nós estamos falando da igreja. É totalmente diferente. Tem gente que nunca entrou aqui que sabe quem caiu e quem não caiu, quanto um dá de dízimo, quanto o outro não dá, onde o outro trabalha, onde o outro mora, e o que se interessa? Quanto custou isso, quanto custou aquilo? O cara nem que entrou aqui, mas sabe de um monte de coisa da igreja, e o que ele precisa saber do Evangelho ele não sabe, porque você não prega o Evangelho, você fala da igreja. As pessoas não têm que saber quanto custa, ele não entende nem de dízimo, ele não entende nem de oferta, ele não entende nem de batismo, não entende de salvação, não entende de regeneração, não entende de justificação, não entende de santificação. Tu acha que ele vai entender o que acontece aqui dentro? O que essas pessoas precisam saber é que no mundo perdido ainda há um Cristo que salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Só que o povo vive numa sensação de guerra tão grande, que qualquer mensagem de rivalidade alvoroça o ego. Deus vai matar alguém. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Você vai passar de cabeça erguida onde você passou de cabeça abaixo. A Jesus. Aí quando você fala assim: Jesus morreu por você, isso. Jesus não vai matar teu inimigo, vai converter ele, ele vai tomar santa ceia junto contigo. Aí você diz: não quero não. É a síndrome de Jonas. É a síndrome de Jonas. Sabe por que Jonas não queria pregar? Porque ele sabia que se pregasse Cristo ia salvar. Como ele não gostava daquele povo, ele não queria pregar. Tem gente que não prega para outra gente porque ele não gosta da gente. Então, como ele não quer que Cristo salve ele, ele não prega. Só que tem uma coisa interessante na Bíblia. Você lembra de Jairo? Jairo? Quantos lembram de Jairo? Diga amém. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu? Quantos lembram de Zaqueu? Diga amém. Jairo era rico, Zaqueu também. Jairo era chefe, Zaqueu também. Só que Jairo era chefe da sinagoga, Zaqueu dos publicanos. Quando Jairo sai de casa para ir até Jesus, a multidão abre para ele passar. E quando Jesus decide ir na casa de Jairo, a multidão torna a abrir para Jesus passar, porque eles gostavam de Jairo. Não, Jairo é legal, Jairo é honesto, Jairo é da sinagoga, Jairo é gente fina, Jairo sim tem que ter Jesus. Quando Jesus disse: vou na casa de Zaqueu, a multidão começou a reclamar, porque ele era publicano. Publicano trabalhava para os romanos, e os judeus achavam os publicanos traidores, não gostavam de Zaqueu. Então eles queriam Jesus na casa de Jairo porque gostava de Jairo, mas não queria Jesus na casa de Zaqueu porque não gostava de Zaqueu. O final da história, ele entrou na casa dos dois. Porque quando ele quer salvar, ele salva quem eu gosto e quem eu não gosto.
Salvação não depende do sentimento que eu tenho pelo outro. Salvação depende do que ele fez na cruz do Calvário pelo outro. Eu também não valia nada, você também valia muito menos, mas a cruz entrou na tua casa, o sangue lavou a tua veste. Você está aqui quando gente não acreditava em você, então passe a acreditar em outros também. Ele ainda salva. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Eu concluo. Eles têm em comum, Jairo, Lázaro e Judas têm em comum, são amados por Deus. Lázaro e Judas têm em comum, são amigos de Jesus. Lázaro e Judas têm em comum, têm acesso à mesa de Jesus. Lázaro e Judas têm outra coisa em comum, e a última: os dois morreram. Mas só Lázaro ressuscitou. Oh, glória a Jesus. E quando falamos da morte dos dois, há um caminho contrário, porque no 11 Lázaro está no sepulcro, no 12 ele está na mesa, o que significa que Lázaro saiu do sepulcro para a mesa. No 13 Judas está na mesa. Em Atos ele está partido no meio, com as suas vísceras jogadas no chão. Lázaro sai da morte para a mesa, Judas sai da mesa para a morte. Oh, glória a Jesus. Aleluia. A minha pergunta é: que tipo de amigo de Jesus você será? Aquele que saiu da morte para a mesa, ou aquele que saiu da mesa para a morte? Lázaro morto ouviu a voz de Jesus e teve a oportunidade de voltar à mesa. E por que Judas não teve a oportunidade de voltar à mesa e Lázaro teve? Porque em todo o tempo que ele esteve na mesa, ele não quis a oportunidade. Escute o que eu vou lhe dizer: tem gente morta lá fora, que dentro do sepulcro, fedendo, enrolado, vai ouvir a voz de Jesus e virá à mesa. Mas infelizmente tem gente na mesa que terminará no sepulcro, porque não aprendem e não abraçam a oportunidade que Deus está lhes dando em vida. Oh, Jesus. Sabe como termina a história de Judas? O traidor, que você não colocaria o nome dele no seu filho. Um homem que viveu a vida toda com Jesus, fazendo milagre no seu nome, expulsando demônio no seu nome, e que quando morre nós temos nojo dele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe como terminou Lázaro? Pelo menos no texto. Você sabe que naquela época não tinha sobrenome, não é isso, pastor? Não tinha sobrenome. Aí geralmente usavam ou o nome do pai, ou o nome da cidade, ou a profissão que se tinha, ou algo de muito extraordinário que aconteceu com aquela pessoa. Exemplo: Jesus. Jesus de quê? Nazaré. Bartimeu, filho de Timeu. Simão Barjonas, filho de Jonas. Vai na casa de Simão o curtidor. Para se reconhecer alguém, ou usava o que fazia, ou o nome do pai, ou a cidade onde morava, ou algo muito extraordinário que acontecia com aquela pessoa. Lázaro não era o único em Betânia.
E quando alguém queria dizer, vou na casa de Lázaro, alguém perguntava, que Lázaro? Aí alguém dizia, aquele que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Oh, glória a Jesus. Sabe como termina a vida de Lázaro? Como aquele que viu Jesus vencer a morte em seu favor. Alguém que olha para Lázaro, Lázaro fica tão famoso, mas tão famoso que querem matar ele de novo. E por que querem matar ele de novo? Porque agora a vida que ele tem não é a vida dele. Oh, glória a Jesus. Ele conheceu a sepultura, ele conheceu a decomposição, ele conheceu o mau cheiro, ele conheceu a pedra envolto, mas ele ouviu uma voz que dizia, Lázaro, sai! Eu não sei onde você foi enterrado, o que mexeram na tua vida, o que está preso aí, mas pelo poder que há nesta palavra, hoje é noite de ouvir a voz do amigo dizendo, sai, 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 sai. A tua vida não pode terminar em uma sepultura vazia, uma sepultura fria. Ela precisa ser testemunho. Ergue azarone entre a fai. Você pode levantar sua mão um pouquinho só. Oh, Jesus. Ergue azonai. Ei, me calobre a raça. Oh, sim, levante a sua mão um minuto só. Aleluia. E exalte ao Deus que venceu a morte em teu favor. E exalte ao Cristo que venceu a morte ao teu favor. As irmãs de Lázaro, mantenha sua mão levantada. Já terminei a mensagem, eu só quero ministrar isso no seu coração. As irmãs de Lázaro diziam, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas testemunham dizendo, a tua ausência matou ele, a tua ausência matou ele, porque nada mata mais do que a falta de Jesus. A tua ausência matou ele, a tua ausência matou ele. Mas Jesus responde para ela, eu sou a ressurreição. Oh, se a falta de Jesus mata, a presença de Jesus ressuscita. Você tem glória para dar aí? Você tem glória para dar aí? Você tem glória para dar aí? E no glória a Deus da igreja as cadeias vão quebrando. E no glória a Deus da igreja a morte perde a força. E no glória a Deus o valente é amarrado. E no glória a Deus da igreja Cristo. Eita. Nerius Araia. Se coloque em pé, por favor. Ei,
Suramai. Não há sepultura que ele não entre, não há escuridão que ele não dissipe. Não há vida que ele não possa mudar. Para quem ouve a voz do amigo, eu não sei quantos aqui dentro são pais e mães. Mas acredito que os que são pais, mães, de filhos crescidos, vão entender o que eu vou dizer. Porque com a minha mãe, com os meus avós, era assim. Enquanto a gente não chegava, eles não dormiam. A alegria dos meus avós era fechar a porta com todo mundo dentro de casa. O desespero de um pai, o desespero de uma mãe é saber que o filho está na rua e o telefone tocar de madrugada. Glória a Jesus. A mente já passa 1 milhão de coisas. A alegria de um pai, a alegria de uma mãe é poder fechar a porta à noite e dizer: meus filhos estão aqui dentro. Eu duvido que depois que os filhos chegam, ela não dobre o joelho e pode nem ser crente. Não diga obrigado, Deus, por meus filhos estão aqui dentro de casa. A Bíblia diz que Deus é Pai, e um dia Ele vai fechar a porta, e a grande alegria dele vai ser poder fechar a porta, olhar para dentro, dizer: meus filhos estão aqui. Antes que essa porta feche, eu quero lhe perguntar se você quer voltar para a casa do teu pai hoje.